difícil, como todos nós conhecemos esse texto. Eles estavam sofrendo uma opressão já por 7 anos dos midianitas, e eles estavam vivendo uma situação muito caótica, difícil, e isso estava muito além do que a gente possa imaginar, não só da questão da invasão de suas terras, de suas agriculturas, de suas plantações, dos seus alimentos, mas isso havia alcançado um nível muito maior no coração, na mente, afetado os relacionamentos, afetado a vida espiritual. Aquele povo estava abatido e vencido pelo cansaço, pois os midianitas, eles haviam roubado não só, ou estavam roubando não só os bens materiais, alimentos, as plantações, mas também estavam roubando aquilo que era mais precioso e que era a razão da própria existência daquele povo, que era a perspectiva, ou novas perspectivas de crescimento, de aumento, de progresso, de prosperidade, e também a fé no Deus de Israel estava no nível muito baixo. Então, quando Deus, e foi o próprio Deus que colocou o povo naquela situação, porque eles haviam errado, como muitas vezes eles haviam pecado e desobedecido a palavra do Senhor. Então Deus é quem coloca Israel naquela situação. E se Deus havia colocado, era Ele mesmo também que iria tirá-los de lá. Era o Deus que havia colocado o povo naquela prova, o mesmo Deus iria agora restaurá-los. É isso que Deus faz. Deus nos coloca na prova, e é Deus quem nos livra no meio da prova, que nos dá vitória no meio da prova. E naturalmente aquele povo, eles não tinham mais esperança de como se sair daquela situação. Eles não tinham nenhuma perspectiva de como se livrar, pois era impossível aos olhos humanos, pois o número do exército dos midianitas que vinham ao seu encontro, não só os midianitas, amalequitas e também os do Oriente, que subiu contra eles, conforme diz o versículo 3. Então havia uma coalizão de alguns exércitos, de alguns povos, para abater fortemente o povo de Israel. E o povo de Deus então estava envolvido numa situação dificílima, que eles não tinham nem condição de sair daquela situação. E nesse texto, irmãos, é interessante, e a mensagem que eu trago é esta: que Deus tem um homem certo para a hora certa. Nunca na história da igreja, na história do povo de Deus, a própria igreja, o próprio povo de Deus ficou à mercê, ficou abandonado. Deus sempre tem alguém para levantar a autoestima do povo, para levantar a fé do povo, para dar vitória ao povo de Deus. Este homem, ele é encontrado, ele é achado por Deus. Como eu estou falando nesta noite para a igreja, mas principalmente para os obreiros desta casa, esta mensagem, ela é sim voltada à nossa vida ministerial. E Gideão é um homem, um personagem importante, muito falado nos textos do Antigo Testamento. Ele não passa desapercebido quando nós falamos de postura de homem, de caráter, de coragem, de ousadia. Gideão está dentro desse perfil. Muitos homens são falados, esses homens que ocupam posição de destaque na Bíblia, e Gideão é um deles, pois a maneira como Deus trabalha na vida deste homem, e não foi algo repentino, pois Gideão, durante a escravidão, durante o período de provação do seu povo, ele estava sendo preparado para aquele momento. Às vezes, irmãos, nós esquecemos
que durante um período muito longo, muito extenso, anterior ao momento em que nós estamos vivendo, Deus já vem preparando a gente. Deus sempre se antecipa. Deus não trabalha no improviso. Deus não faz as coisas de maneira aleatória, não pensada. Deus planeja tudo muito bem. Diz um certo estudo que foi feito sobre o naufrágio do Titanic, que quando se inicia a sua construção, a construção daquele grande navio, no momento que se inicia a sua construção, no mesmo instante aquela grande geleira, ela se desloca. E ela não era comum se encontrar uma geleira do tamanho, aquele iceberg do tamanho naquela rota. Mas, conforme as pesquisas, os estudos que foram feitos, no mesmo instante em que aquela construção daquele grande navio é iniciada, é um momento em que aquela geleira é partida, é rompida. E foi-se então calculado o tempo que ela levou para chegar naquele lugar, e o tempo da construção do Titanic até eles se encontrarem foi exatamente o mesmo tempo do percurso da geleira, o tempo da construção e o percurso do navio até eles se chocarem. Houve um propósito nisso tudo, porque nós vemos que a mão de Deus, ela trabalha de maneira bem diferente, de maneira especial, de maneira bem categórica e calculada. E todos nós estamos debaixo desta soberania de Deus. Então Deus não trabalhou em vão, ou não trabalhou na sua vida de maneira que não fosse algo planejado. E nós, quando fomos chamados segundo um propósito de Deus. Todos nós, obreiros, homens e mulheres, fomos chamados segundo um propósito divino. Assim como Jesus não errou quando chamou e vocacionou os 12 discípulos. Certamente alguém, ao julgar a convocação e a formação dos 12 discípulos, alguém de fora tenha dito: como um mestre vai em busca de pessoas tão rudes, de pessoas tão grosseiras, de pessoas que não têm nenhuma importância no meio social. Mas Jesus não errou quando chamou Pedro. Jesus não errou quando chamou os 12 discípulos. Ele tinha propósito e ele sabia o que estava fazendo. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção para que você se sinta dentro desse projeto de Deus para a sua vida, em que você não foi chamado de maneira precipitada ou errônea, você foi chamado segundo um propósito de Deus. Aleluia. Gideão é este homem forte e valente, e eu quero destacar nesta noite exatamente isso, que Gideão, Deus vai em busca da pessoa certa. Certamente ali naquela nação, naquele povo, entre as tribos, houvesse alguém mais forte, mais interessante, talvez se achando capaz de montar um exército. Mas por que Deus agora manda o seu anjo, o anjo do Senhor vem falar com Gideão? Será que Deus está agora errando o endereço, buscando a pessoa certa? O próprio Gideão pensa isso. Ele diz: não, eu sou incapaz, eu sou pequeno, minha família não tem importância, a minha tribo também não é das mais importantes. Deus estaria batendo na porta errada? Óbvio que não, pois nós sabemos, e eu disse no início, que Deus não trabalha de maneira precipitada e nem se engana com seus propósitos. Deus sabe muito bem o que faz. E quando ele chega ali para falar com Gideão, Deus vem para realçar aquilo que está dentro do coração daquele homem. Gideão, ele não vai ser preparado a partir do momento em que Deus aparece para ele. Ele já está preparado para o combate. Ele já está preparado para aquele momento, pois no decorrer da aprovação do povo, o Espírito de Deus já estava trabalhando na mente e no coração de Gideão. Mas Gideão tinha um grande problema pela frente. Ele
estava no meio de uma geração que estava vencida pelo cansaço psicológico, cansaço mental, físico e espiritual. Assim como Isaías, quando teve aquela visão no templo, e o templo estava cheio da glória de Deus, e o anjo tocou com uma brasa viva tirada do altar e purificou os seus lábios. Mas antes disso, Isaías diz: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de uma geração, de um povo de lábios impuros. Ou seja, Isaías está consciente do que ele é, e está também consciente da geração, do povo, daquela, de toda uma gente que está vencida pelo pecado, pelo engano, e que ele tem um grande desafio pela frente, que é também o nosso desafio, é de enfrentar o desânimo do povo, a fraqueza do povo, de enfrentar a falta de fé, de enfrentar a incredulidade, os pecados. E todos nós que fomos chamados para liderar, para estar na frente de um trabalho, nós temos que enfrentar a nossa própria condição e de reconhecer as nossas fraquezas, e também de reconhecer as fraquezas e as grandes dificuldades que iremos enfrentar com o povo. E muitas vezes nós encontramos líderes que estão fracassando em seu ministério porque ele olha para si mesmo, mas não contempla a grande necessidade ou a grande falha e os problemas que o povo enfrenta. E quando ele se depara com situações difíceis, ele então agora é engolido por essas situações que ele não estava preparado. Gideão tem essa grande dificuldade pela frente, porque aquele povo é um povo que não tem nenhuma expectativa. E é tanto que nós vamos ver quando ele está para formar o seu exército, o exército é grande, são 32 mil homens. Mas na realidade esse grande exército está formado de uma gente medrosa, covarde. Gideão está cheio de força, porque Deus havia agora já falado com ele. O desânimo, tal qual nos dias de Gideão, irmãos, ele também, como e hoje, exerce uma grande força sobre nós. E essa força, ela visa neutralizar lentamente e eliminar toda a expectativa de vitória, de conquista que tem pela frente. E muitas vezes nós encontramos pessoas vocacionadas, pessoas que foram chamadas e foram treinadas para exercer um ministério, mas já foram vencidas por causa do desânimo, por causa das dificuldades que se colocaram em sua frente. E muitas vezes nós conversando com obreiros, pastores até, e obreiros locais, nós percebemos que por causa das dificuldades intensas enfrentadas no dia a dia, que se colocaram diante dele, as suas forças foram eliminadas, tiradas, sugadas aos poucos. E o que nós vivemos hoje nesta geração, uma transição de geração, uma geração nova que está se levantando, e uma geração que está indo, mas a geração que deveria deixar muito mais exemplo, muito mais garra, mais força e mais coragem para nós, os mais novos, já foram vencidos pelo cansaço. E quando o mais novo às vezes se levanta com expectativa de mudança, com a visão, querendo uma visão empreendedora, inovadora, querendo fazer alguma coisa, vem um daqueles mais antigos e diz: não, eu já tentei, não deu certo, não vai dar certo, isso aí muitos já tentaram fazer, ninguém conseguiu. Eu lembro que lá em Independência, na segunda igreja que eu trabalhei, num bairro chamado Coab, eu cheguei, havia uma congregação que tinha sido fechada há alguns dias, e eu fui reabrir aquela congregação. E quando chamei um presbítero que dirigiu aquela congregação para obter algumas informações, ele disse: não, pastor, não faça isso não abra mais esse trabalho, eu já passei, não sei quantos anos aqui tentando, as pessoas se convertem, se desviam, nunca deu certo. Eu percebi, irmãos, que aquele homem já tinha sido vencido pelo desânimo, já tinha sido vencido pelo cansaço,
por tantas vezes pregar e as pessoas não ouvirem. Mas no dia em que nós inauguramos a sede de Independência, o Mário conhece, no mesmo dia eu inaugurei a congregação, uma linda congregação naquele bairro, de um terreno que estava há 24 anos esperando uma construção. E naquela tarde da inauguração da sede, foi inaugurado um templo de 7 por 16 ali naquele bairro. E na noite nós inauguramos a sede. É a maior congregação de Independência. Aleluia. E nós encontramos esses problemas na igreja local. Nós encontramos muitos irmãos com essa visão. A geração de Gideão estava vencida pelo fracasso, pelo desânimo. E todas as vezes que eles plantavam, eles estavam plantando: nós vamos plantar, mas isso aqui nós não vamos colher. Muitos estavam plantando e dizendo: isso aqui é comida para os midianitas. Estavam malhando o trigo e dizendo: nós vamos malhar, mas é besteira. Quem vai comer são os nossos inimigos. E nós encontramos muita gente pensando desta forma. E já não querem mais suar a camisa, não querem mais empreender, não querem mais investir, porque uma vez, duas vezes, algumas vezes já foi vencido por alguma tribulação. Mas nós, o povo de Deus, nós temos uma característica e que precisa ser preservada, que é a característica da nossa perseverança em Deus, de perseverar e de sermos teimosos. A igreja chegou até hoje porque alguém foi teimoso e insistiu em pregar o Evangelho, insistiu em implantar a semente, e por essa insistência nós estamos aqui hoje. Por essa insistência nós conhecemos a palavra de Deus. E talvez se alguém não tivesse insistido em fazer essa obra aqui alguns anos atrás, não teríamos uma igreja hoje. Mas alguém foi insistente, e essa é uma característica da igreja, em que nós precisamos sermos teimosos, teimando, remando contra a maré, contra as ideologias que são contrárias à nossa fé. Mas nós vamos avante, porque o Senhor Jesus estará na frente e Ele nos dá vitória sobre todas as coisas. Aleluia! A geração de Gideão, a geração vencida, é uma geração medrosa, que não está mais com nenhum entusiasmo para continuar. Davi, quando se sentiu assim, no capítulo 42, versículo 5 dos Salmos, ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Aleluia! Quando você se sentir cansado, quando você se sentir exausto e já quase vencido, comece a falar com Deus novamente: Senhor, restaura as minhas forças. Oh, aleluia, glória a Deus. Confesso para os irmãos que algumas vezes já pensei em desistir do meu ministério. Confesso para vocês que algumas vezes, por causa das tribulações, das injustiças e às vezes das perseguições injustas que nós sofremos, já pensei em jogar tudo para o ar, deixar tudo e seguir minha vida particular, individual, com minha família. Mas aí o Espírito de Deus vem e fala ao nosso coração bem forte: eu te chamei, eu te escolhi. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite você estava pensando em parar, estava pensando em desistir, ou dizendo: eu vou fazer isso só este ano, eu não vou mais para frente, eu não vou mais fazer nada, porque as pessoas são ingratas, são injustas. Deus está dizendo que nessa noite ao seu coração: não desista, levante a cabeça, porque outras pessoas estão dependendo de você para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Gideão é um homem que está cheio de força. Força é sinônimo de energia, dinamismo, robustez, pujança, rigidez, potência, esforço. E Gideão é este homem que está cheio de impulso, de estímulo, está cheio de motivações, mesmo malhando o trigo no lagar. Ele não está malhando o trigo no lugar devido, ele está malhando o trigo onde se espremia as uvas, mas ele está lá, ele está improvisando a coisa, porque o crente que tem persistência e perseverança, ele não para quando falta alguma coisa, ele dá um jeito, né?
ele dá um jeito. É como o ditado: quem não tem cachorro caça com gato. E o crente não fica com as mãos amarradas. Ele disse: alguém me tirou alguma coisa, mas ele inventa outra. Se tirar o teto, ele louva a Deus debaixo do cajueiro. Se tirar o carro, ele vai a pé. Se tirar alguma coisa, ele insiste. E o diabo não suporta a insistência do crente. Não suporta. Satanás pensava que venceria Jó tirando-lhe os seus bens, tirando os seus filhos. E ele pensava: não tem como um homem desse adorar Deus, não tem como. Mas a insistência de Jó, a persistência de continuar dizendo que Deus estava sabendo trabalhar, que Deus estava trabalhando de forma consciente, verdadeira e justa com ele. Ele disse: não. A própria mulher dele disse: não, abandona, chegou, Jó, basta, deixa de insistir em ser crente. Ele disse: não, meu filho, você já está falando como as loucas, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia. Ele está consciente de que o Deus que ele serve tem capacidade de tirá-lo daquela situação. E se não tirá-lo da situação de derrota que ele está vivendo, ele morre consciente e feliz, dizendo: não eu vim e não voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A geração de Gideão é a geração que está vencida. O trabalho que Gideão estava fazendo exigia muito esforço. Pois ele estava malhando o trigo de uma maneira até teimosa, para esconder nas locas, nas cavernas que eles abriram nas montanhas, para esconder os midianitas. E aquilo era um trabalho demorado, irmãos. Sabe, quando a gente faz uma coisa que é prática, que já está tudo certinho, é uma coisa, mas quando você improvisa para dar um jeito, para arrumar, para levar para outro canto, para esconder, é um trabalho. E ele deveria sempre levar aquele alimento, aquele trigo, e dizer: puxa vida, nós temos terra, a gente planta, a gente não tem vida, porque a gente tem que ficar escondendo, dando um jeito, porque o inimigo está chegando e vai roubar tudo. E diz a Bíblia que eles eram como gafanhotos, eles entravam e destroçavam tudo, irmãos, e levavam o melhor, e o resto que ficava eles pisavam tudo para poder o povo de Deus não comer. E isso, irmãos, elimina as forças, tira as expectativas e vai minando cada dia a esperança do crente. E Gideão, ele está ali sofrendo, e muitas vezes nós estamos na situação: poxa vida, eu estou tão cansado, eu estou tão afadigado, minha cabeça está cheia de tantos problemas, e eu vou insistir: Senhor, onde é que tu está? Fala comigo, me ajuda, me orienta, abre porta, Senhor, me dá condições. A gente fica nessa teima, nessa luta, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês, obreiros: essa luta não vai parar, esse trabalho não vai cessar, a nossa camisa não vai ficar enxuta, ela vai ficar molhada de suor no nosso trabalho todos os dias, as nossas mãos não vão ficar macias, elas vão continuar calejadas, os nossos pés também vão continuar inchando, porque o nosso descanso não é aqui. Aleluia. Nós vamos trabalhar e cansar até o dia em que esses céus se romperem, se abrir a igreja do Senhor subir, e nós ouvimos a voz do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e possuir por herança aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Não pare, não desista. A nossa vida é de luta e de sofrimento. Glória a Deus. Nós não servirmos a um Deus que só espera que a gente fique encomadinho. Tem dias que eu estou no gabinete, eu atendo quase todos os dias no gabinete, mas eu estou lá todo bonitinho, ajeitado, às vezes estou com blazer e tal. E alguém chega e pensa até assim: pastor Marajá. Mas no outro momento eu estou lá no meio do mutirão, trabalhando, se for preciso fazer massa, levantar parede, e dar mão de engenheiro, de pedreiro, de eletricista, de alguma coisa. Nós estamos lá. Há momentos que eu estou ministrando a palavra para uma plateia grande de 700 pessoas na igreja, mas tem dia que eu estou numa congregação com 15 pessoas. A nossa vida é assim, irmãos. Há momentos em que você está lá capinando,
ajeitando o terreno, esperando chuva, está vendendo, está lutando em cima da bicicleta, ou puxando o carrinho de mão, ou até mesmo no seu carro bom, mas está lutando pela vida. E aí, quando chega de noite, você está todo engomadinho, bonitinho, com o terno em cima do púlpito. Ah, meu irmão, a nossa vida não vai parar. Você talvez vai chegar em casa e fazer alguma coisa para vender amanhã, para fazer dinheiro, para sobreviver. Não vai mudar, vai ser assim sempre. Aleluia, Deus abre porta, Deus facilita, Deus cura da enfermidade, depois suja do problema, mas nós vamos insistindo, empurrando, vencendo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos em frente, igreja. Nós temos promessa de Deus. Qual é a promessa? Esta igreja que nós estamos hoje, sendo igreja, não temos, nós como igreja, nós temos uma promessa. Promessa de quem? De quem fundou a igreja. E ele disse: olha, esta igreja, a minha igreja, eu estou fundando, alicerçando sobre a minha pessoa. Irmãos, olha, não tem que tirar a igreja de cima da rocha. Não tem. E ele disse: olha, vocês estão alicerçados sobre esta pedra. Eu estou edificando a minha igreja. E quero dizer, não tem porta do inferno que possa resistir e barrar o andamento e o crescimento dela. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos atribulados e esquecemos que a igreja é dele. Não é? Ficamos atribulados, Mário. E por alguns momentos a gente pensa que a igreja não é do Senhor. Porque a igreja às vezes é tão humanizada que nós pensamos que não passa de uma instituição religiosa. Instituição religiosa para o governo, irmãos. Mas para nós e para Deus é o corpo místico do Senhor Jesus. Aleluia. Nós não somos apenas uma instituição religiosa aos olhos humanos. Ou aos olhos humanos somos apenas isso, mas aos olhos de Deus nós somos a noiva. Aleluia. Nós somos a noiva do Cordeiro. Glória a Jesus. E um grande banquete está sendo preparado para o casamento da noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor, porque você é noiva do Cordeiro. Aleluia. E muitas vezes nós nos sentimos meio baqueados. Somos realmente baqueados. Mas veja o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia. Glória a Deus. Meus cabelos estão ficando brancos. Já cheguei aos 45, mais da metade da minha vida, mas por dentro não envelhece, porque eu posso ser um corpo corruptível, mortal, mas este corpo se chama templo e morada do Espírito de Deus. Aleluia. E eu, como templo e morada do Espírito de Deus, não envelheço, porque o Espírito Santo não envelhece, e aonde há o Espírito de Deus, há vida. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse que te pede água, você me pediria. Aleluia. Se você beber desta água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do teu ventre. O crente pode estar caindo aos pedaços, já tenha feito 50 cirurgias, com a cara enrugada, mas se o Espírito de Deus estiver dentro dele, ele está renovado no dia. Ele é novo todo dia, irmão. Que pena que tem alguns envelhecendo antes do tempo. Envelhecendo espiritualmente, não é antes do tempo. É isso que não deveria envelhecer. Aí se torna aquele crente velho e trabalhoso, que por dentro, por fora é bonitão, às vezes até malhado, né? Comida selecionada, jeito bem, se cuida, mas lá por dentro tem um negócio que estava presente, não nos presentes, mas estava presente naqueles que voltaram. Ele é covarde, é medroso, não se envolve, não quer sujar as mãos, só chega atrasado. Ele não dá opinião, ele quer ficar na dele, ele não quer se envolver, ele não quer se preocupar.
e parece que foi chamado para ser aquela figura só de decoração. Obreiro não foi chamado para ser um lustre como esse, que fica paradinho no canto para decorar, não é? Se as luzes dele aqui se apagarem, aquelas outras continuarem acesas, ele vai continuar como uma decoração, porque a finalidade dele é muito mais decorar do que clarear. Mas o crente, ele foi chamado, foi para clarear mesmo, não foi para decorar. E nenhum de nós, obreiros, homens e mulheres, fomos chamados para ser decoração na igreja ou no ministério. Quando o pastor orou por você e o ministério confiou em você, estava dizendo: mais um para somar, mais um para trabalhar, mais um para dar as mãos. Aleluia. Então se enche dessa responsabilidade como obreiro de Deus. Aleluia, como Paulo diz, daquele que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Tem tanto obreiro se envergonhando, meus irmãos, tem muito obreiro se envergonhando. Não é por causa dos escândalos, é se envergonhando até de falar com Deus, porque ele não está produzindo nada. E quando se coloca diante de Deus, já vai se colocando com vergonha, dizendo: Senhor, me perdoa. A única oração que vem logo: Senhor, me perdoa porque eu sou tão negligente. Ah, mas Gideão não precisava de negligente. Gideão não precisava de gente só para decorar, para fazer volume. Ele precisava de gente com determinação para enfrentar. Nós vamos entrar na guerra que a gente morra, que a gente saia despedaçado, mas nós vamos lutar. Glória. E sabe por que nós não avançamos, irmãos, no tanto que já deveríamos ter avançado? Porque há muita gente, mas